Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, começa agora o Questão de Ordem. Aqui você escuta as propostas do vereador que você elegeu e que está aqui na Câmara todos os dias no Legislativo. Quem está do meu lado é o Bruno Marinho, o Bruno que esteve com a gente durante um mandato e agora acaba de ser eleito para o seu segundo mandato. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, cumprimentar a todos que estão assistindo. De início já parabenizar você e toda a TV Câmara pelo belíssimo trabalho que realizam aqui na Câmara Municipal, levando aí para toda a cidade, para toda a nossa população, o dia a dia da Câmara, né? Que muitas vezes as pessoas nos encontram, mas tem aquele contato curto e aqui elas conseguem acompanhar todos os vereadores, uma visão macro do que é aqui a Câmara Municipal. Bruno, eu já quero começar com você. Como eu disse, você acabou de ser reeleito para o seu segundo mandato, né? O seu pai já é o nosso conhecido aqui, então você acabou, acho que, crescendo aqui na Câmara e sentindo esse trabalho. Então, como é que foi o seu primeiro mandato aqui no Legislativo? De início, agradecer a toda a família Marinho, que a gente brinca muito com as pessoas, que quem nos acompanha, a gente forma essa grande família que é a família Marinho. Fui eleito na última eleição com 2.712 para o nosso primeiro mandato, que vai até o final do ano agora, e tive a grata felicidade de novamente ser reeleito, graças ao apoio das pessoas que confiam no nosso trabalho, que acompanham o nosso trabalho, com 3.820 votos, né? E realmente, eu que cresci aqui dentro da Câmara Municipal, mas é um desafio a cada dia que passa. Muitas pessoas falam, Bruno, você já estava preparado porque você vivia o dia a dia. Mas eu sempre falo que bastidor é bastidor, a hora que você entra no plenário aqui, assume o mandato, a responsabilidade é muito maior, o comprometimento também dobra, e a gente sabe aí que a gente é cobrado diariamente. Porque o vereador ele não deixa de ser vereador em momento algum. E no cargo eletivo, na política, é o cargo que as pessoas encontram mais facilmente. No supermercado, às vezes dando uma volta no final de semana, a gente que tem a característica aí de estar muito próximo, nos finais de semana sempre na beira do campo, que é um trabalho que a gente faz com muito empenho, mas também acesso ao nosso gabinete, a gente tem um comércio aqui na cidade, as pessoas nos procuram no nosso comércio, então estou muito feliz, muito grato e animado para continuar trabalhando. Foi um primeiro mandato se eu falar para as pessoas que faltou, que a gente conquistou tudo que a gente queria, não, mas que não faltou empenho, isso não faltou. E muito feliz porque foram muitas realizações, muitas conquistas, desafios que eu escutava que a gente não conseguiria superar, por diversas pessoas a gente conseguiu superar e transformar em realidade. Então, eu vou encerrar esse mandato, tem muita coisa para acontecer ainda, a gente vai encerrar esse mandato, com certeza, com a sensação de dever cumprido, mas também consciente que tem muito para se fazer nos próximos 4 anos. Você levou um susto quando chegou aqui? Porque eu acredito que o seu pai também levava muito daqui para casa, sim, né? Sim. Você levou um susto ou você imaginou que ia ser assim mesmo? Fiquei surpreso. Surpreso porque eu já acompanhava o meu pai há muitos anos aqui na Câmara. Sempre gostei de acompanhar tanto a pauta quanto a questões jurídicas, conhecer um pouco do regimento e as reuniões políticas, né? O interno da Câmara no dia a dia. Até tinha um apelido de 18º vereador entre os mais amigos, que eu gostava mesmo de acompanhar diretamente. Mas a hora que você assume o mandato é um pouco diferente. E aí a responsabilidade é a sua imagem, é você que está ali no contato no dia a dia. Nós assumimos num período aí que foi, acho que, para todo mundo, né, o pior período da humanidade nos últimos anos, nos últimos tempos, que foi na questão da Covid. Então, não tinha ninguém que estava bem. Tinham pessoas com problemas comerciais, pessoas com problemas empresariais, pessoas com problemas de saúde, a questão de aguardar a vacina, a questão de não saber como seriam os tratamentos. Então, foi um período aí que eu aprendi muito, amadureci muito nesse período e acho que fruto um pouco desse ter sido mais intenso o nosso início, acho que por meio do mandato para frente a gente conseguiu levar com mais tranquilidade e com mais objetivo os nossos focos. Você trouxe uma questão importante que às vezes a gente, como já passou um tempo, a gente se esquece. Mas vocês assumiram no auge da pandemia. Ficou um pouco difícil de trabalhar? Foi um tempo que tudo ficou praticamente parado e aguardando o fim da pandemia, o término da pandemia. Eu brinco com as pessoas, quem conhece o vereador Bruno Marinho, desde criança, sabe que eu adoro estar no meio das pessoas, adoro uma festa, adoro estar em convívio junto, sentir o calor das pessoas. E na minha posse, eu não pude ter presente nem o meu pai, porque nenhum vereador podia trazer ninguém, acho que tinha 1 ou 2, mas eu também tinha a questão do vírus, tinha essa questão de tomar cuidado com seus entes queridos, com as pessoas que você ama. Então, vim sozinho aqui, tomei posse sozinho. Então, isso eu brinco que nós lutamos muito para ser reeleito, para ter esse momento agora.
que eu faço questão de todo mundo que nos ajudou, nos acompanhou, que puder, logicamente, porque é dia 1º, né? O primeiro dia do ano, no período da manhã, a gente sabe que muita gente ainda está festando o Réveillon, mas isso eu senti muita falta. E quanto à questão da pandemia, realmente, mudou-se totalmente o trato como a gente tinha que ter com as questões. Volto a dizer, não tinha ninguém que estava bem, mas graças a Deus a humanidade superou esse momento e ficou o seu aprendizado que muita coisa que a gente valoriza realmente não tem valor. O valor que a gente tem são as pessoas que a gente ama e no dia a dia que a gente convive. Tá, você disse agora que muita coisa foi feita, mas ainda tem muito que ser feito. Qual que você considera aí a sua maior realização, o seu trabalho que você fecha esse mandato e fala, olha, esse aqui eu entreguei? O maior sonho que eu consegui transformar em realidade foi o Complexo Rei Pelé. E assim, no trabalho do vereador, a gente sabe que a gente não tem um trabalho de execução. Nós somos nosso poder, que é o poder legislativo. Mas estando aqui na Câmara, a gente tem a obrigação de auxiliar o prefeito aonde pode ser feita uma melhoria, aonde merece um investimento e onde a gente pode contrapor com investimento para a nossa região. Eu que sou nascido, criado e morador da região norte, muito ligado ao esporte, sempre vi ali, entre o Santo Antônio, Maria Lúcia, o mini distrito Adel Vetorazzo, aquela questão de um espaço que estava perdido. Que há muitos e muitos anos eu escutava que ali teria sido um projeto para um cemitério. Logicamente teria o velório, mas para um cemitério, e a população na época não aceitou e encontrava que aquela área estava perdida. E muitas vezes conversando, você tinha ali os ditos populares, as lendas urbanas, que aquela área era do Estado, que aquela área era isso, era aquilo, mas eu nunca havia parado, até porque não tinha prerrogativa. Eu iniciei o mandato, o primeiro lugar que eu levei alguém do Executivo, levei o professor Orlando Bolsoni, nosso vice-prefeito, então, secretário de Planejamento, a pessoa de uma competência extrema, que conhece a cidade como ninguém, levei ele naquele local. Falei, professor, olha isso aqui, nós temos que mudar isso aqui. Nós tínhamos uma rua de terra no meio de um distrito e 4 bairros, muito populosos e ali no coração da região norte. Nós temos que asfaltar essa rua, nós temos que melhorar esse espaço. E a gente começou o estudo, conseguimos ali a entender que poderia ser um complexo esportivo, que caberia ali, que a região merecia, e aí nós aprovamos um projeto. Criamos um projeto executivo junto com o secretário Orlando Bolsoni, a Secretaria de Obras, na pessoa do Israel Sestai, também me ajudou muito. Aliás, agradeço toda a equipe de ambas secretarias. E aí faltava-se o recurso, que quando nós aprovamos aqui a captação de 300 milhões para a cidade, junto ao prefeito Edinho Araújo, eu solicitei a ele que fosse dada uma atenção especial, que realmente nós tínhamos obras de suma importância já elencadas, mas eu mostrei para o prefeito que aquela região e aquela obra era merecedora ali de uma atenção e foi onde foi contemplado a realização, foi aberta a licitação, construído todo o espaço e hoje lá está pronto. Então, muitas vezes o vereador, a gente atende uma pessoa e para aquela pessoa ficou legal. A gente atende uma entidade e as pessoas que se utilizam daquela entidade têm a consciência que tem o atendimento do vereador. Agora, quando é uma obra que fica aberta para toda a população, tanto daquela região como de toda a cidade, realmente eu acho que se torna mais emblemática. Então, tanto quanto o Complexo Esportivo Rei Pelé, como algumas outras, eu levo aí para o coração como uma grande obra deste mandato e muito feliz que a gente conseguiu transformar antes o que era um espaço, que era um lixão, hoje no complexo de primeiro mundo, dentro da região norte. Interessante o que você diz é que talvez o vereador, enquanto legislador, não pode fazer muito, porque aí você tem um poder executivo que é o que executa. Mas enquanto uma pessoa que tem a sensibilidade de fazer o que vocês fazem, que são indicações, de fazer esse trabalho político, né, Bruno? Que é que a população procura, né? Porque a população muitas vezes procura o vereador, não é para questionar de início uma legislação, uma lei que está vigente ou não, ela quer que seja solucionado um problema que ela tem junto à cidade. E o vereador, como eu disse, que é o cargo que a população mais tem contato, é o primeiro que a população procura. Até pela facilidade de se encontrar, porque os deputados ficam em São Paulo, em Brasília, têm suas bases eleitorais, às vezes distantes de todas as cidades que ele representa. O senador, então, a gente sabe que é um cargo bem mais distante do dia a dia, até por onde ele tem que ficar. O governador e o presidente vai encontrar. O prefeito se encontra. Só que uma cidade igual São José do Rio Preto, do tamanho que ela é, com tantos compromissos, ele acaba sendo ali municiado pelos vereadores. E aqui na Câmara eu tenho
belíssimos exemplos de várias ações, independente da posição política, ser base do governo, ser oposição ao governo. Eu vejo que foi uma Câmara que trabalhou muito. Foi um mandato aí que os 17 vereadores, imagino, que tem aí a aprovação da população, sendo eleitos ou não, porque a eleição é um outro momento. Muitas vezes é um sentimento do momento que leva as pessoas ao voto ou não. Mas eu vejo aqui 17 vereadores muito trabalhadores, muito atuantes. Sim, e nesse sentido você fez parte, nesse mandato, de uma comissão muito importante, que é a Comissão de Justiça e Redação. Muita gente reclama que, às vezes, até os mesmos vereadores, que o projeto chega aqui, ele é ilegal, ou então ele vai para lá, o Executivo fala, não, vocês não podem legislar ou determinar isso aqui. Então, eu queria que você comentasse esse aspecto do vereador, de mesmo que a lei chegue lá e seja barrada, de provocar as ações do Executivo. Provocar a discussão. Cheguei na Câmara aqui no nosso primeiro biênio, eu advogo pouco, né? E muitas pessoas não têm a consciência que sou advogado, formado aqui em Rio Preto na Unirp, OAB 362050. Porque tem essa questão, né? Advogado com OAB e tudo? Sim, com OAB e tudo. Muito feliz. Sempre foi um curso que eu quis prestar na minha vida, quis fazer o direito. Desde jovem sabia que faria direito e que gostaria de atuar na área. Hoje não diretamente na advocacia, pois como o tempo acaba não deixando. Mas aqui na Câmara é de suma importância esse conhecimento para o nosso dia a dia. Então, chegando aqui na Câmara, eu fiz parte da Comissão de Constituição e Justiça. Não fui presidente, fui membro no primeiro biênio e aprendi muito a contextualizar as questões. Porque mais do que a questão jurídica, aqui é uma casa política. E muitas vezes a Câmara aqui é criticada, 90, 70, 80, levantam números das leis são inconstitucionais. Com a Constituição de 88, muitas prerrogativas foram vedadas do vereador. Só que nós temos que trazer o assunto à pauta, trazer o assunto que a população nos procura. Que é um que deu muita discussão, e mesmo já estando presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que no segundo biênio os vereadores confiaram a mim essa posição, e fiquei muito feliz, porque no primeiro mandato, assumir a presidência da comissão mais importante da Câmara, realmente, além de mostrar que estou no caminho certo, mostra que os vereadores confiam no nosso trabalho. E não é uma comissão simples, porque muitas das vezes a gente pode declarar inconstitucional um projeto de um colega, mas que ele sabe separar também, às vezes, a nossa posição. E eu sempre tomo, por ter uma postura de avaliar a questão da análise do projeto. Vou falar da Patrulha Escolar Municipal que eu protocolei. Mas em relação aos projetos que chegam para a Comissão de Constituição e Justiça, nós temos aqui o apoio da Procuradoria da Câmara, que é um apoio essencial, muito sério, servidores aí de um sumo conhecimento que vivem se capacitando, estudando, acompanhando aí. Quem sabe que o nosso direito ele é atualizado diariamente, né? E muitas vezes já vi projeto que a Procuradoria que declarou que haveria o vício de propositura, chegar ao STF em última instância e ser validado. E já vi projetos que, porventura, a gente tinha pareceres confirmados e chegarem na justiça e serem derrubados. Então, hoje, realmente, vale a pena, muitas vezes, levar o tema à discussão. Exceto já quando são alguns temas pacificados, algumas questões que a gente sabe que não vai prosperar. E aí, realmente, eu, vereador Bruno Marinho, muitas vezes opto por não dar andamento nesses projetos. Mas não é uma decisão monocrática da comissão. A comissão é formada por 3 vereadores e cada um tem autonomia aí para dar o seu parecer, se solicitar ou não o auxílio da diretoria jurídica, da procuradoria daqui da Câmara. Então, realmente, sempre procuro conversar e levar da melhor forma, porque, querendo ou não, eu falo para as pessoas, os vereadores que aqui estão representam uma faixa da população. E tem realmente que serem escutados, ouvidos e respeitados. Às vezes eu estou totalmente contrário à posição política dele, mas ele representa um número de pessoas e a gente tem que estar aqui para compor. Um dos projetos que eu ia falar foi o projeto da Patrulha Escolar Municipal. Esse eu achei muito interessante. Por quê? Ele contextualiza toda a questão da Comissão de Constituição e Justiça. Porque ele nasce após uma tragédia que a gente teve aqui no nosso país, que uma criança enfrentou todo aquele problema. Eu não gosto de ficar repetindo, que eu acho que não tem que se dar ibope para esses... Não quero nem dar nome. Mas aí a cidade se vê querendo uma posição dos vereadores. Diversos projetos foram protocolizados. Muitos, você batia o olho e sabia que ele era inconstitucional. Só que nós tínhamos que aprová-los eles aqui na Câmara e levar para a população que a Câmara estava se movimentando acerca desse assunto. E o meu projeto da Patrulha Escolar Municipal, apesar de ter sido declarado inconstitucional lá no tribunal,
ele levou muita discussão. A gente não perdeu ele de forma unânime. Foi um placar apertado entre os embargadores, porque entre eles mesmos há entendimentos diferentes. Nós perdemos o projeto em questão de vigorar a lei, mas saímos ganhando, porque a Secretaria Municipal de Segurança já estava em processo de implantação. Com o nosso projeto, que teve aí um apoio público muito forte da sociedade, realmente se efetivou a implantação disso e eu vou destinar recurso até para a Secretaria visando apoiar, porque a gente sabe que isso vai proteger não só as crianças, como servidores, pais, enfim, quem está ali no ambiente escolar municipal. Sim, você citou muito a questão do apoio da população e desse contato mais próximo com a população. Eu quero trazer, então, dois projetos que se tornaram leis que têm muito apelo popular. O primeiro deles é a questão do SEMAI, que suspende o corte de água no final do ano. Eu queria que você comentasse um pouco esse projeto. Sim. Esse projeto não, essa lei já, né? Ela está em vigor hoje e, para quem está nos acompanhando entender, nenhuma residência em Rio Preto, nos distritos de Schmidt e Talhado, podem ter sua água suspensa entre o período de 15 de dezembro a 10 de janeiro. Isso de forma anual. Lei, concreto, não há esse corte residencial nesse período. Eu sou um vereador que a gente não pode incentivar realmente que as pessoas não paguem a sua conta de água, não é incentivar o mal pagador. Até porque o Rio Pretense tem mostrado e comprovado que ele trabalha no dia a dia realmente para... O SEMAI é fruto disso, né? Toda a arrecadação que o SEMAI tem. Só que nós temos que proteger as pessoas que naquele momento não têm condição. E tem uma outra coisa que me incomoda muito, que a gente não pode achar que todo mundo tem a mesma situação que a gente ou o mesmo conhecimento. Ah, mas se a água for cortada, ela entra pelo WhatsApp, manda o WhatsApp para o SEMAI manda a guia, ela paga. Não é todo mundo que usa o WhatsApp, não, gente. Não é todo mundo que tem Wi-Fi na sua casa. E aí, mais do que ter a suspensão do corte de água nesse período, é proteger um período de festas. Entre 15 de dezembro e 10 de janeiro, as pessoas se reúnem. Elas estão num momento de confraternização, de comemoração, por mais difícil que o ano tenha sido. A família se reúne, os amigos se reúnem. E aí a pessoa às vezes se vê surpreendida com um corte de água ali no dia 20 de dezembro. Se ela mora mais distante do centro, se ela não tem um acesso a uma internet, a um WhatsApp, ela vai ter que se deslocar até um poupa-tempo, efetivar o pagamento e aguardar a religação. E o SEMAI, nesse período, tem que entender que ele tem que dar a contrapartida social dele para a população mais carente e vulnerável da cidade. E também tem as pessoas que, porventura, acabam se esquecendo. E aí tem sua água suspensa e podem ficar aí numa festividade de Natal, de final de ano, sem água, porque são os feriados, emenda e tem a religação. Então foi um modo de a gente proteger a população de Rio Preto, que custeia o SEMAI, que criou realmente o SEMAI, porque foi aprovado por uma lei na Câmara, mas quem realmente alavanca e põe em caixa no SEMAI é a população. E de proteger também as pessoas mais vulneráveis. Eu sou um grande defensor disso, questiono muito o SEMAI aqui na Câmara, as pessoas têm acompanhado. Dentro dos PPIs, já coloquei emendas que durante o PPI não pudesse ter corte de água, porque eu entendi o seguinte, a pessoa vai lá aderir ao PPI, ela tem débitos, mas ela tem que dar uma entrada. E aí, se ela der a entrada, ela tem que pagar a conta do mês. E aí gera, às vezes, ali, com o recurso que ela tem, ela não consegue escolher. Ela paga a conta do mês e continua devendo. Então, prejudica até o SEMAI. Então, nesse ponto, a gente colocou emenda, algumas prosperaram, ficamos alguns PPIs com a suspensão do corte de água, outros não. E no período de 15 de dezembro a 10 de janeiro, você na sua casa pode ficar tranquilo. A sua água não vai ser cortada. E se for cortada, procura o vereador Bruno Marinho, que eu vou fazer questão de denunciar o SEMAI. Ainda dizendo de projetos que despertam uma paixão popular, você tem uma lei de valorização da música caipira e sertaneja. E você mesmo estava dizendo aqui, antes de começar, que te surpreendeu a repercussão, né? Me surpreendeu. Porque hoje, eu estou com meus 34 anos, mas nos meus tios, quando eu já tinha meus 10, 11 anos, o domingo à tarde era almoçar com a família, escutando a música sertaneja raiz, que eles vieram do sítio, né, a família que eu me considero, e jogar o truco. E quem era criança e tal em torno ali, o máximo que podia fazer era contar os pontinhos, os tentos, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter protocolado esse projeto e ele ter se tornado lei. Mas mais feliz e surpreso com a repercussão das pessoas. Quando a gente divulgou a lei cascatinhana, que a gente tem um museu aqui em Rio Preto, os nomes que levavam, protegendo e valorizando a música sertaneja, não só a raiz, como não só a sertaneja
Mais moderna, né? Não é mais moderna, tinha um nome, universitária, né? Que isso. iniciou-se todo esse momento, a raiz mesmo, aquela da moda de viola, que as pessoas escutam a música, que é uma história, muitas vezes, que é contada e que veio, né? Levando o nome de Rio Preto de toda a nossa região. Nós temos nomes muito fortes, que são hoje conhecidas a nível mundial, a nível nacional, que passaram por São José do Rio Preto. Chitãozinho Chororó mesmo conta a história que passou por aqui. Hoje diversas duplas nós temos famosas na cidade. Então fiquei muito feliz. E nos encontros, né, nas festividades, eu tentei destinar recursos para a Secretaria de Cultura, para a gente realizar o evento de moda sertaneja. Não fui feliz, o secretário devolveu o recurso. Aliás, protestei muito quanto a ele quanto a isso. Entendi ali os motivos momentâneos, mas acho que para o próximo mandato nós temos que valorizar com eventos. Eu me recordo que lá no Eldorado, na pracinha, quando andávamos de bicicleta, sempre tinha anualmente esse evento de música sertaneja. Hoje não vai ter como mais ser feito ali, que também é uma das conquistas que nós tivemos, que é a nova UBS do Eldorado, que está sendo construída onde era esse local. Mas faço questão de apoiar e incentivar, porque reúne e valoriza a tradição de Rio Preto. E já que a gente entrou então nessa questão dos recursos, Bruno, eu queria que você comentasse um pouquinho as emendas. Sim. Para onde você destinou as anteriores? E depois eu queria que você falasse das próximas, porque para o ano que vem vocês têm, para o próximo mandato, na realidade, vocês têm isso mais especificado, né? mais concreto do que do acordo que houve antes com o Executivo. A emenda impositiva foi um instituto que surgiu aqui na Câmara e valorizou muito o nosso Legislativo. Apesar de inicialmente ser controverso o assunto, ter gerado muitas críticas e as pessoas que às vezes não tinham ideia do que isso representaria eram contrárias. Hoje, muitos vereadores que foram contrários se utilizam da emenda e é correto, é uma prerrogativa de todos os vereadores e já enxergam a utilidade que ela tem, porque o vereador é procurado por todos e muitas vezes nós éramos procurados e não tínhamos ali braço para fazer acontecer. No Complexo Repelé a gente conseguiu porque tinha ali um recurso que o governo estava captando e a gente conseguiu encaixar. Mas hoje, com a emenda, que, lembrando, 50% dela obrigatoriamente vai para a área da saúde, nós temos uma autonomia aí de, muitas vezes, conseguir levar a realização de algo que a população procura a gente. E nesse âmbito também, da mesma forma que a Câmara, o vereador atende muita população, o terceiro setor, né? Esse fenômeno que surgiu no Brasil há muitos anos e vem se consolidando hoje e mostrando a seriedade que é levado, presta um serviço essencial, porque muitas vezes o município ou o Estado não consegue chegar em todas as pontas, e o terceiro setor consegue. Então, diversas entidades a gente conseguiu apoiar. De início, no primeiro momento, até trouxe aqui, eu fiz questão de mandar recursos para a Santa Casa, para a ARCD, para a PAI, Lar de Betânia, Casa de Eurípides, Projeto Social Cidinha Canzela, uma grande amiga, que eu tenho um carinho enorme pela família, até agradecer todo o apoio que a família me deu e pode ter certeza nós vamos dar continuidade a essa história que a Cidinha iniciou. E para a Secretaria de Serviços Gerais, Trânsito, Assistência Social e Esporte. Por quê? O vereador é procurado. Vereador, eu quero uma lombada. Vereador, a gente precisa fazer um bolsão de estacionamento. Vereador, eu preciso de um recurso para um projeto social e a gente não tinha como destinar. Porque a gente tem a prerrogativa, sim, de colocar a emenda quando a gente vota a LOA. Até vai ser votada agora. Só que muitas vezes ela é vetada pelo Executivo. E aí, num acordo, um consenso, acaba se acatando os vetos. Aqui não. Esse recurso, o vereador ele destina diretamente para as entidades. Fiquei muito feliz em ter conquistado lá em frente o Borghese 2, um bolsão de estacionamento, fruto do recurso que nós colocamos para a Secretaria de Serviços Gerais. Muito feliz de ter destinado recurso para a Secretaria Municipal de Esportes. E quem conhece o vereador Bruno Marinho, a história da família Marinho, né? Aliás, aqui passando, esqueci no início, cometi um erro grave, não ter agradecido meu pai, viu, pai? Te amo, obrigado. Quem conhece o Marinho das Bombas aí, foi vereador por 4 mandatos e ele que iniciou essa história que culminou onde eu estou aqui hoje. Sabe a nossa ligação com o esporte? Então, lá no campo do Laranjeiras, hoje, nós temos o nosso projeto vinculado ao esporte e assistência social, que dá aula de forma gratuita para mais de 150 crianças de todas as categorias. Nós temos lá no Rei Pelé um projeto em funcionamento hoje também. E, com a destinação de recursos para a Secretaria de Esportes, os eventos esportivos ligados ao futebol, a gente conseguiu o quê? Isentar as equipes de inscrições, que as equipes pagavam as inscrições para ter uma premiação, enfim, se uniam ali, e do custo da arbitragem. Para quem não tem conhecimento do que seria isso, toda a equipe tinha que pagar uma taxa de 150 por jogo para pagar o árbitro.
A prefeitura ela tem seus campeonatos anuais, mas esses de bairros intermediários não eram custeados. Então, ali no campo da DIG, nós fazemos ele praticamente 2, 3 vezes ao ano. No Laranjeira, de 2 a 3 copas. No Conceição também temos os campeonatos. Lá no Nato Vetorazo, no campo de terra, a gente fez algumas realizações. E os veteranos, que é um campeonato que eu faço questão de apoiar, dedico muito, que são as pessoas acima de 40, acima de 50, que realmente já participaram, fizeram história no futebol de Rio Preto e hoje, jogando entre eles ali, mantém ali a qualidade de vida, o incentivo ao esporte. E se engana quem acha que o campeonato livre ali é o mais disputado. Os veteranos, gente, está gerando uma disputa que só quem acompanha sabe. Então, fiquei muito feliz de poder destinar recurso e garantir a efetividade desses atendimentos, dessas práticas esportivas, dessas construções aí na cidade. Sim, a gente já está terminando. Além de falar das emendas, o que você pretende para o próximo mandato, eu queria que você fizesse uma perspectiva mesmo. Espero muito trabalho, muito consenso, sempre respeitando as opiniões, e também que as nossas sejam respeitadas, mas que todos pensem no bem de Rio Preto. Não posso deixar de destacar nesse primeiro mandato também, falei da construção da UBS do Eldorado, que morei ali, a gente conseguiu que o governo entendesse a urgência daquela UBS, que há muitos anos se esperava. Também tem uma grande conquista, que é a rotatória do Shopping Norte. Você que está vendo aí, que passa por lá, lembra o que era aquele trânsito hoje e mudou também a cara da nossa região ali, trazendo mais envolvimento, mais segurança no trânsito, menos tempo no trânsito, mais tempo dentro de casa, porque o Rio Pretense não gosta de ficar dentro de carro, a cidade vem crescendo muito. E agora também está praticamente pronta, deve ser inaugurada, vai ser inaugurada agora na reta final de ano, que é a Areninha, lá na região do Nato Vetorazo e Norueira. Uma região que eu vinha sendo cobrado, porque não tinha um equipamento público ligado ao esporte. Equipamento legal, bem construído, bem feito. Nós conquistamos a Areninha lá, que está praticamente pronto, espaço iluminado, que é a quadra society, espaço para o basquete 3 também. Então, são algumas conquistas desse mandato que eu fiquei muito feliz de ter conseguido. E não vou mentir para vocês, em nenhum dos melhores cenários eu imaginava que a gente ia conseguir tanta coisa em 4 anos. Agora, o objetivo, a gente sobe a nossa régua, né? Nós temos mais 4 anos para trabalhar mais ainda, são mais votos, são mais compromissos, são mais pessoas que confiam no nosso trabalho e começam aí a conhecer a identidade do vereador Bruno Marinho. Nós teremos um prefeito novo, o Coronel Fábio, fez uma campanha belíssima, temos que respeitar isso, ganhou as eleições com grande maioria da cidade e agora nós vamos acompanhar de perto o trabalho deste governo, respeitando de início o tempo que ele precisa para iniciar o que foi proposto para a cidade, né, o que foi levado no seu tempo de campanha, mas com a certeza de que todos nós queremos melhor para Rio Preto. Nós que nascemos e você que escolheu Rio Preto para viver, sabe o tanto que nossa cidade é abençoada, porque nós temos muita coisa para ser feita em Rio Preto, mas nós estamos anos-luz à frente de muitas cidades, e Rio Preto é uma das melhores cidades do nosso país e do nosso estado para se viver. E também uma cidade que mostra a força política, né? Hoje nós temos aí um secretário de saúde aqui da cidade, um deputado federal aqui da cidade. Aqui a campanha para deputado estadual deve ser concorridíssima, né? Até passar um abraço para o nosso amigo Carlão Pinhatari, que me ajudou muito. Carlão, obrigado. Carlão que destravou e conseguiu a ponte que interligou o bairro Nunes com Solidariedade, lá na parte de cima, que realmente para quem mora no Solidariedade ficou muito mais fácil acessar aqui a região que tem o Atacadão, a própria região do shopping. Então, muito trabalho. Obrigado, Deus, obrigado, família Marinho, e estou muito animado, que serão 4 anos aí de muito trabalho. Você falou que os eleitores podem te cobrar, então eu queria que você passasse agora então os seus contatos, suas redes sociais, seu telefone aqui da Câmara. Isso, puderem seguir o vereador Marinho no Instagram, é @vereador Bruno Marinho, né? O nosso Facebook também. Nós temos o nosso WhatsApp, que é 996551630, que é para as pessoas mandarem diretamente os problemas, e tem o e-mail da Câmara, o próprio telefone da Câmara. Mas quem me conhece sabe que eu tenho uma dificuldade extrema com o WhatsApp. Sou cobrado, puxado a orelha mesmo. Então, gente, quer encontrar o vereador Bruno Marinho? Vem aqui no gabinete, vai lá na nossa loja. No final de semana, a gente vai estar andando a cidade, a gente não se esconde, porque o olho no olho ali, entender a necessidade, acho que é o melhor jeito de a gente conseguir resolver os problemas das pessoas. Muito obrigada, Marinho. Quero que você se despeça, então. E até a próxima, né? Até a próxima. Novamente agradecer esses 4 anos. Temos aí 6 ou 7 sessões ainda. Dá para se fazer muita coisa. A gente caminha para o final de ano. Desejar a todas as famílias riopretenses um belíssimo final de ano, um Natal abençoado, um Réveillon de muita festa
e muita paz. E pode ter certeza que podem cobrar o vereador Bruno Marinho, que vai ser um mandato de muito trabalho. Já agradeci meu pai, que é o vereador Marinho, por tudo que vem fazendo por mim, me incentivando, me apoiando e sempre ali me policiando. Mas agora queria agradecer também, além da minha família, a minha esposa Vitória, que me acompanha nesse dia a dia. Eu falo muito isso, vocês que acompanham aqui. Não é fácil ser esposa de vereador, porque a gente não para dentro de casa, não tem horário, não tem dia. Engana-se quem acha que o trabalho é só durante a campanha. Eu brinco que na campanha facilita um pouco, porque são mais candidatos, dividindo um pouco a demanda. Agora não, a demanda concentra-se nos vereadores que foram eleitos. Então a gente tem que atender a todos. E também estou muito feliz que a minha filha vem, nasce final de fevereiro, começo de março. A Laura, né? Papai está ansioso para você aqui, viu, Laurinha? E vai conhecer bastante a nossa Câmara, com certeza. Parabéns. Obrigado. Obrigada, então. Esse foi o Questão de Ordem com o vereador Bruno Marinho. Você acompanha essa entrevista na nossa programação, durante as reprises e também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. E para saber mais sobre o Legislativo, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui. Até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.